mais um Go Game pra você aqui na sua Play TV. Go Game, que é o programa onde a gente sempre fala de jogos que acabaram de sair, e saiu recentemente mesmo, um título exclusivo aí do PlayStation 3, que tá dando o que falar, ótimas notas ao redor do planeta, a mídia especializada tá gostando bastante, e claro, os usuários, quem tem PlayStation 3, também tá gostando bastante desse survival horror da Naughty Dog, que acabou de sair, que é The Last of Us. Esse é o jogo que a gente vai analisar no programa de hoje. Estou aqui hoje com o Maxon Lima e também Jefferson Caio, redatores lá do Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Vamos começar o programa de hoje então, falando dele, The Last of Us. Então, The Last of Us, que é da Naughty Dog. Naughty Dog, uma produtora já conhecida, um estúdio conhecido, já principalmente pela franquia Uncharted, né? Os caras tinham feito alguns outros títulos também exclusivos para Play 3, mas Uncharted é o mais famoso deles. E agora vem The Last of Us, que é um título que chegou agradando todo mundo. Quero logo de cara saber de você, Jefferson. Você considera The Last of Us um passo à frente, assim, na carreira evolutiva da Naughty Dog? É um jogo que os caras conseguiram pegar todo esse background que a gente tinha dos outros jogos e agora fazer um jogo, um survival horror, um pouquinho diferente de Uncharted ali, mas em terceira pessoa também. Quais são as ligações com Uncharted que você vê como evolução? Então, eu não diria um passo à frente, mas um passo paralelo, porque ao passo que eles terminaram o Uncharted 2 e começavam a fazer o 3, uma parte da equipe já começou a trabalhar com The Last of Us. Então, The Last of Us e Uncharted 3 foram feitos mais ou menos na mesma época, só que por equipes completamente diferentes e com propostas completamente, absurdamente diferentes. Isso então, que é bom a gente frisar, que assim, é um jogo em terceira pessoa, você tem um personagem que é um protagonista masculino, digamos assim, mas as similaridades terminam por aí. Sim, claro, mecânicas, eles usam a mesma física que a gente vê em Uncharted, vê esse tipo de coisa, só que ele é muito mais puxado para esse lance de sobrevivência, mais focado na história e no desenvolvimento dela, com os personagens, a interação com o jogador, imersão e tal, do que o Uncharted que... O 3, no caso, que foi para um lado blockbuster, muito tiro, muita ação e não sei o quê. Dessa vez você tem uma coisa muito mais calma. O cenário te dá muita dica, te dá muita informação. Se você parar para olhar o cenário, você consegue ver, aprender mais coisas sobre o jogo. São puxadas diferentes. E, cara, eles têm que caminhar juntos daqui por diante, porque é muito bom o que eles conseguiram criar com The Last of Us. Em relação à narrativa, Maxon, é um jogo que realmente surpreende em muitos aspectos, né? É a total imersão do jogador ali, no momento de... Tem hora que você já não sabe... Tá vindo de uma cinematic, você já começa a jogar de uma maneira muito fluida, a coisa toda. A Naughty Dog é a campeã em fazer isso, né? Essa mescla entre os momentos que você assiste e os que você joga. Então eu acho que a Naughty Dog é a que faz melhor essa mescla desde Uncharted, assim, desde os primeiros. O 2, o 3 tem os momentos mais absurdos e, sem dúvida nenhuma, o Last of Us, logo nos 15 primeiros minutos, já mostra que eles mantêm essa proposta e cada vez mais tentando evoluir essa mistura. Eles chamam de cinematográfico, mas eu acho que, sei lá, precisaria talvez de um nome novo aí. Eu acho que é meio pejorativo falar. Não é legal com esse comparativo, porque você tá ali. Por mais que em alguns momentos você tenha um pouco de controle, pouca coisa, você tá sempre no controle. E você é o foco da cena, você não tem como perder. Eles conseguem fazer isso de uma maneira incrível. Você tá sempre controlando e quando você percebe que você tá controlando um momento inacreditável, você fala... Caramba. Então o Last of Us traz muito disso também. Nós temos que correr! Gente, vamos, querida. Segura firme! Quero saber então, em relação a The Last of Us, claro, tentando não contar muito dessa história, mas qual é a história do jogo? Vamos lá, qual é o enredo desse game que traz esse personagem Joel e essa menina, a Ellie, que todo mundo tem falado tanto? O foco, o mote do jogo é algo que existe na natureza de forma real, mas que não afeta humanos, graças a Deus, afeta apenas insetos, que é aquele fungo, Cordyceps. É bom destacar então que não é um vírus, é um fungo, né? Quase sempre, né? A gente vem de Resident Evil, dos mortos-vivos, da saga do Romero, que geralmente é coisa nuclear, é coisa química, é um vírus criado em laboratório. Esse apocalipse zumbi, digamos, veio de um fungo e não é. O jogo ele já faz questão logo no começo de mostrar o que é, né? Geralmente essas coisas ficam em segundo plano ou às vezes nem é mostrado. A gente tem histórias, o próprio Walking Dead aí, que nunca vai ser revelado por que os zumbis são os zumbis do jeito que a gente sabe. Então o Last of Us já faz questão de mostrar, é um fungo que o esporo dele, quando inalado, ingerido de alguma maneira, ele transforma os seres humanos em muitas etapas.
E aí nisso que se passa o jogo, a realidade é alterada, tem uma quebra do que a gente conhece como vida aí, e o mundo por 20 anos é completamente dizimado por conta disso. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais dessa história, na verdade, né? Assim, temos ali o Joe, temos a Ellie, não são parentes, não são ligados. Não são nada. No roteiro, o Joe, ele faz parte de um grupo de sobreviventes que no jogo depois a gente aprende que eles são divididos em 3 grandes facções, assim, que são os sobreviventes, os Hunters, que depois no multiplayer eles vão ser denominados assim, e os Fireflies, os vagalumes, que são uma resistência que vai contra o exército, que o exército é a única coisa do mundo antigo que ainda está viva e tenta guiar o que sobrou dos seres humanos aí, tenta manter uma ordem, mas é a ordem deles. Mas é uma ordem autoritária. Exato. Não é nada diplomático, é tudo imposto. E muito menos democrático. Exato. Mesmo. E aí, nesse mundo, o Joe e a Tess, que é a menina que é a amiga dele no começo, eles resolvem aceitar o pedido de um vagalume para transportar algo para fora da cidade de Boston. Esse algo, na verdade, é a garota, é a Ellie. Aí, vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. Você aceita a missão e precisa escoltar a menina para fora da cidade até uma área isolada, aberta, né, do mundo aberto lá, para encontrar com outros vagalumes e poder seguir sua vida, pegar as armas e continuar vivendo. Acontece que dá muito problema essa viagem e aí é o ponto de partida que eles vão precisar praticamente atravessar os Estados Unidos em busca desses vagalumes aí para tentar desvendar um pouco desse mistério e ajudar tanto os vagalumes quanto os próprios sobreviventes, porque a menina é a peça-chave de tudo isso e precisa... É difícil às vezes contar a história e não falar não tantos spoilers, né, pra galera. Mas já que a gente tá falando dessa coisa de ser um survival, realmente você tem que atravessar os Estados Unidos, tem um monte desses zumbis, digamos assim, espalhados, tem a resistência que tá lá e tem o exército, todo mundo querendo te pegar, na verdade. E você tem ali algumas limitações na jogabilidade, digamos assim. Por exemplo, você não tem uma munição farta, deve ser um número limitado de balas para utilizar, você tem que utilizar algumas artimanhas, e muitas vezes você pode escolher até um stealth, ou até sair mesmo, com as balas que te restam, sair dando tiro numa galera que está te enfrentando, né? Eu considero esse um jogo de terror. Eu sei que o Jé não considera muito desse lado, mas desde a primeira vez que eu vi um vídeo deles que mostraram na PAX do ano passado, que foi o que me vendeu o jogo assim, eu já queria transformar isso num jogo de terror independentemente de qualquer coisa. Então, a minha proposta já era começar no difícil, desligar todas as ajudas, porque o jogo tem o modo hearing, né, que você ouve os seus arredores com o contorno dos personagens. Para explicar um pouquinho melhor, você aciona através de um botão, você consegue, digamos assim, ver o seu personagem, na verdade, está ouvindo através das paredes. Tipo um radar. É uma facilitação, é bem legal. Eu tirei isso porque nos quesitos técnicos, no áudio, o jogo é tão absurdo assim que você consegue localizar a profundidade, onde ele está, a localização, exatamente a posição do cara pelo som. E é importante ressaltar que se você não está jogando só com uma TV, com um áudio de TV, claro, se você tem um home theater e todo um sistema de áudio, isso vai mudar um pouco, mas se você utilizar um fone estéreo, sei lá, um 5.1, você vai ter uma imersão total, né? Então, essas limitâncias, para mim, é o melhor fator do jogo, porque ele é difícil, ele apresenta muitos desafios, ele tem bastante tentativa e erro, isso não tem como negar, você muitas vezes morre e volta com checkpoints até que generosos demais, mas os momentos de terror, assim, que você tem que sobreviver e passar por criaturas horrorosas, é de uma tensão assim, sem precedentes quase. Ellie, proteja-se! Eu cuido disso. É muito importante e interessante a Naughty Dog ter trazido uma franquia nova com essa proposta e tá fazendo o sucesso que está fazendo, porque mostra que os jogadores curtem esse tipo de jogo ainda, que ficou mais
de canto, assim. Então, o fato de você ter pouca bala e do Joe não ser um militar ou um soldado, ele não tem uma mira precisa, você sente o peso da arma com uma arma de alto calibre, ele sente, vai para trás, se você toma um dano, ele cai, a vida não recupera sozinha, você precisa ir atrás de coisas, você pilha o tempo todo o cenário, meio Bioshock mesmo, de revirar as coisas atrás de uma gaze ou um álcool ou Pregos ou qualquer coisa. exatamente, para você criar um sistema extremamente eficaz de criação e gerenciamento de itens. Então, em tempo real. Isso. Porque você precisa estar num lugar específico para poder trabalhar esse tipo de equipamento, porque a qualquer momento pode entrar alguém e te matar sem você perceber. Então, você não fica sossegado. Pausa, nunca. né? Não existe. Você precisa estar realmente seguro de que ali onde você está criando o item, você não vai ter problema, ninguém vai te atrapalhar, porque senão corre o risco de você perder tudo que você está fazendo. Pois é, ó, The Last of Us, esse é o jogo que a gente está analisando no Go Game de hoje. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais desse game que é exclusivo do PlayStation 3, não sai daí. A gente já está de volta aqui com o nosso Go Game, hoje especial, só para falar de The Last of Us. A gente estava falando um pouco dessa questão do survival, você tem ali uma limitação de armas, digamos assim, de munição e etc. E você tem alguns itens que você pode fazer com que o seu personagem evolua, digamos assim. Justamente pelo jogo não ser um militar, você tem alguns controles. No caso, o que seria natural numa experiência como essa que ele está vivendo, ele acaba tendo que atirar muito, então ele acaba tendo um pouco mais de experiência com o passar do tempo, então ele acaba tendo um pouco mais de controle, acaba pegando um pouco mais de controle na mira, controle também de não levar tanto o coice da arma, e essas evoluções acontecem no jogo de uma maneira bem interessante, bem bacana. O cara não precisa ser um expert, por exemplo, não se sentir jogando um RPG para distribuição de pontos, etc. Explica pra gente como é que fica essa distribuição de evolução dos personagens, Jefferson. A parte de evolução, ela funciona mais ou menos ainda seguindo essa parte de pilhagem de itens pelo cenário. Você só consegue aumentar as habilidades do seu personagem com pílulas. Você vai encontrando pelo cenário. Então, se você acaba não encontrando nada, você meio que sofre com o passar do jogo. Mas são quantidades, né, que você precisa tomar para aumentar a sua vida, para aumentar a sua velocidade de fabricação de itens, sua velocidade no alto... Nossa recuperação ali, fazer exato. uma bandagem, fazer um curativo. Ele demora um pouco para fazer esse curativo, ele só é efetivo se ele for terminado. Você não perde o item caso você seja atrapalhado, mas é complicado. Às vezes você está no meio da batalha enrolando seu braço e aí você toma um dano e tem que fazer tudo de novo. E aí você aumenta essa velocidade, a questão da audição, aquele radar dele também você pode aumentar a distância se você estiver usando. Um dos mais úteis é aquele de você tem uma faquinha que você cria e um dos inimigos mais tenebrosos do jogo, os instaladores, né, os clickers, eles te matam assim que te pegam. É uma evolução já, a pessoa já está infectada há anos, então é assim que se dá a periculosidade dos inimigos. Se esse cara te pega, te mata. Se você está sem nenhuma arma, no caso, ele te mata. Mesmo assim, só você tem que ter a habilidade. Essa habilidade que ele está mais, assim, esperto com relação aos arredores, ele cria essa faca improvisada que assim que o cara vai pegar, ele já crava nele. Te dá a opção. Super útil. Caso contrário, você é game over, mesmo se você tiver a faca, se tiver nada, se você não tiver o upgrade dessa habilidade, você morre com um toque dele. É muito pesado essa parte. Da parte das armas, as coisas funcionam meio como Dead Rising e Dead Island. Você precisa estar numa mesa específica para soltar a sua mochila tal, e pegar cada equipamento e utilizar uma espécie de... Eu chamei de moeda corrente, mas são engrenagens que funcionam como peças para você poder mexer. Cada upgrade trabalha uma quantidade de peças e um tipo de ferramenta que você também precisa encontrar pelo cenário. São 5 níveis de ferramentas e isso demora para você alcançar os 5, então upgrades bons, assim, tipo uma mira para sniper, uma velocidade maior na quantidade de disparos, essas coisas você só vai poder evoluir de acordo com o decorrer do jogo, não dá pra fazer isso logo de cara. Lembrando que tem armas brancas e armas também de armas de fogo, como pistola, uma Magnum no caso, uma 12. O arco e flecha que funciona muito bem, diferentemente do Elma Live. A diferença assim é que o arco e flecha e as armas de fogo são uma categoria, e as armas brancas, faca e os bastões, os canos, os machados que você encontra pelo caminho são equipamentos descartáveis, então eles entram na parte de evolução com
outras ferramentas. E ele sofre um desgaste também. Né? O desgaste máximo, assim, por exemplo, um bastão ele entra na categoria de criação de item. Então você tem kit de primeiros socorros, coquetel molotov, bombas de prego e esse tipo de coisa, de A fumaça. bomba de açúcar, que é de fumaça, é super útil, cara, que eu fui descobrir a utilidade dela bem pra frente. Tonteia, né? E por falar nos inimigos, a gente tem alguns tipos de inimigos diferentes. E o que você achou da inteligência artificial desses inimigos, Maxon, assim, de maneira geral? Não só os inimigos, mas como é um jogo que se propõe a você estar numa experiência ali, numa aventura, junto com outros personagens, o que você achou da inteligência artificial como um todo? Dos inimigos, dos humanos, é bem satisfatória. Dos humanos porque eles não repetem as rotas que eles fazem, porque é bem comum você morrer muitas vezes. Você não consegue enfrentar 2 caras na porrada. Não dá. E vencer, é impossível. Eles trabalham em conjunto, um agarra e o outro vem e te crava uma garrafa ou alguma coisa do tipo. Então você tem que estudar o cenário. Então como inevitavelmente você morre, então é bom um estudo do cenário para ver que ali tem um tijolo que eu vou poder jogar ali e chamar a atenção dos caras para aquele ponto. Porque o sistema de stealth é super útil. Você pega os caras despercebidos, ele enforca os caras, ou então você tem a opção de usar a faca para uma morte mais rápida. Os monstros, o tipo primário, que é assim que é infectado, depois de 1, 2 dias, o humano ele fica muito mais agressivo. E é horrível, assim, ele corre pra cima de você como se fosse... Ele continua com a visão e com a audição, exatamente. No caso, então você tem que se manter escondido e também evitar de fazer algum barulho, porque senão a gente... O jogo, ele faz um uso muito bom da física com relação ao barulho, porque às vezes você tá chegando perto de alguém pra pegar despercebido e você esbarra em alguma coisa e cai, é fatal. Todos eles vêm e te pegam. Então os maiores sustos do jogo estão aí. E quando mistura esses personagens que conseguem ver com o Clicker, por exemplo, que é um personagem extremamente mortal, um monstro horroroso. Só que não tem audição? Exatamente. Quer dizer, só tem audição? Só tem a audição extremamente apurada. Você tem que estar abaixado e andar muito lentamente, com muito cuidado aos arredores para não encostar em nada, porque se o monstro está ali parado, e muitas vezes eles ficam num estado meio de demência, assim, ele te pega e te mata, e aí é desesperador. E o jogo avisa que mesmo abaixado, andando, ele pode te escutar. Então... Exatamente. Nossa! O que aconteceu com a cara dele? É o resultado de anos de infecção. Então eles são cegos? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcego? Como morcegos. Se ouviram isso, não se esconde. É assim que acham você. E em relação aos, por exemplo, seus companheiros na aventura? Esse é o ponto crítico do jogo, pelo menos pra mim, porque muitas vezes o Joe não tá sozinho. Então eles escolheram ir pelo lado que os controles estão acima de qualquer outra coisa. E isso é um pouco meio que paradoxal ao fato do jogo propor uma imersão absurda. Ele não tem HUD, ele não tem nada, ele é super limpo, a não ser quando você aponta a arma, você vê ali os medidores, mas ele é muito imersivo. Então, a partir do momento que você tem essa imersão e você está acompanhado de um personagem que nitidamente ele não interfere nos monstros, um inimigo vê esse personagem e não faz diferença, isso perde essa imersão. O foco é no Joe, então eles não vão te atrapalhar nunca. No caso da Ellie e de outros personagens, eles vão ajudar você, ainda mais na batalha. Mas no fator stealth, que é a parte mais tensa e pra mim é a mais importante nesse tipo de jogo, pelo menos a que eu gostei mais, então fica comprometido você estar ali no escuro, com a sua lanterna e tentando chegar naquela porta que você sabe que é a saída, com aquele monte de monstro por ali, e enquanto você tá super sorrateiro, o seu amigo tá correndo de um lado pro outro. Ele tá lá, esbarra no monstro, não sei o que, você fala, por que isso? Que é isso, rapaz? Realmente... Vale lembrar que isso foi uma aposta dos próprios desenvolvedores, eles preferiram deixar o seu companheiro invisível para manter a ação no Joel, porque eles imaginavam que se ambos fossem vistos, você ia ficar muito mais bravo com o seu amigo que ia aparecer toda hora, e ao invés de pelo menos ficar assim, pô, mas ele tá vendo e tal. A proposta é muito mais real, trazer um lance de sobrevivência numa realidade que a gente tá tão acostumado com esse lance do cenário pós-apocalíptico, mais real, que você pensa, pô, isso aí pode ser que aconteça, então ele acaba pesando um pouco mais, porque você é passivo de uma análise mais crítica disso. Com relação a uma invenção ao mundo fictício, você só tem que embarcar no que os caras estão te mostrando e beleza. Mas nesse caso, eu acho que compromete, mas não atrapalha os controles nunca. Eu vou pular lá embaixo e limpar o caminho. Mas e eu? Você fica aqui. Isso é estupidez. Teríamos mais chances se você me deixasse ajudar. Eu deixo. Bom, parece que você sabe usar uma arma. Acha que pode usar isso? Os caras vieram com a proposta de um jogo totalmente localizado aqui para o português brasileiro, o que surpreendeu muita gente, visto que o Uncharted 3 já vinha localizado, porém a dublagem
digamos assim, não as legendas, mas a dublagem foi ponto-alvo, assim, de muitas críticas em relação à qualidade. Já The Last of Us traz um trabalho um pouco mais elaborado e um pouco melhor, né? O que vocês acharam dessa localização? É o processo, é uma continuação do trabalho, né, que eles já vinham fazendo, como você disse. God of War também veio assim. E segundo a galera que está jogando em português mesmo, a dublagem está um passo acima do que era em relação ao Uncharted, só que ainda a gente encontra aquele problema de sincronização não, mas de nivelamento de áudio, da voz e do que acontece com o cenário. Aquela questão da própria dublagem, que quando um cara vai falar a outra língua, a voz muda, esse tipo de coisa. Então, mais ou menos isso, só que voltado para os efeitos especiais, assim, para os sons de cenário e tal. Rola ainda essa pequena diferença entre nivelamento de volume e, sei lá, pode incomodar uma outra pessoa, mas sem dúvida a proposta de jogar dublado, com legendas em português, menu em português, para pessoa que não é tão habituada com inglês e tal, com certeza vai deixar ela muito mais presa dentro do jogo, muito mais imersa do que jogar no idioma original. Uma das fases que se passa ali de maneira com que o Joe, na verdade, está controlando uma arma de sniper e supostamente outros personagens que estão com ele na aventura estão bem distantes, como se estivessem a 2 quarteirões dele, tem um certo momento da fase que você consegue ouvir, na verdade, quase no final da fase, quando ela se encerra, você consegue ouvir a voz dos personagens como se estivessem do seu lado. Na verdade, esse é um dos exemplos de como esse nivelamento, então, de como o trabalho ficou muito mais bacana, claro, no mais um jogo da Naughty Dog, comparado ao Uncharted 3, mas ainda não é perfeito e tem alguns probleminhas. Né? Aquela questão de trabalhar à distância, sabe? Às vezes você não tem ou você tem ele muito perto, ou você não tem. O original não, o original você tem ele muito perto, ele tem médio, você tem ele longe, você tem ele sussurrando lá embaixo. E, cara, às vezes se você prestar atenção, você escuta. Mas é essa questão do 7.1. Eu acho que quando ele é dublado, ele perde um pouco dessas qualidades. Tá certo. E em relação ao multiplayer, então, para encerrar esse papo de The Last of Us, afinal, também traz um papo multiplayer, alguns modos multiplayer, onde você já escolhe a sua facção logo de cara. Você é obrigado a escolher um lado, se você quer ser caçador, se você quer ser vagalume. E daí por diante, você precisa... A proposta do multiplayer é você sobreviver 12 semanas dentro do jogo. Cada partida que você joga equivale a um dia. Então você precisa sobreviver esse tempo para seu clã crescer e você conseguir ajudar a população a tem uma historinha paralela, mais ou trabalhar. menos o que acontece no Mass Effect 3. Que eu lembro que eu torci o nariz também quando anunciaram o multiplayer, mas você no multiplayer está ajudando o Shepard lá, então é mais ou menos isso. É um grupo que está tentando sobreviver e você vai conseguir sobreviver a um suposto problema. Vocês jogaram juntos. Bacana essa interação, assim, A gente combinou de escolher vagalume de cara. A gente foi vagalume, só que quando entramos separados. E aí eu era vagalume, ele era um caçador, e eu fui obrigado a lutar contra ele. Então é meio que essa questão do clã não é um clã multiplayer, é um clã single player que você vai jogar o multiplayer e acumular pontos. Aí você pode juntar amigos para montar o seu time, lógico, e jogar, mas no final das contas, quando você estiver numa sala muito grande e tiver mais de um do que de outro clã, você vai precisar trocar e vai precisar jogar, mas os pontos acumulados vão para você, né? E tem uma questão, são só 2 modos, Team Deathmatch, você vai jogar com um contra o outro, matou 10 minutos, acho, por partida, mas a parte legal dele é uma interação que você tem com o Facebook, lá uma coisa diferente, que quando você loga o seu Facebook na conta da Naughty Dog, que eles avisam que não vai ter spam de mural, não vai ter nada, você coloca lá, então tem uma telinha em cima assim que vai aparecendo o que seus amigos estão fazendo, só que é como se seus amigos fossem sobreviventes do seu clã, assim. Aí tem fulano tá fritando um esquilo, aí outro fulano acabou de terminar um kit de primeiros socorros e queria te entregar, e aí vai aparecendo lá as coisinhas assim, né? E é uma parte importante, porque às vezes você vai precisar tomar decisões, né? Dessa parte, assim, às vezes alguém vai estar infectado, você vai ter que decidir o futuro dele. Então é uma historinha paralela que vai acontecendo, independente de você estar numa partida ou estar no lobby, é basicamente no lobby que isso acontece. E dá pra ficar curtindo essas coisas também. É engraçado. E o legal é que todos os elementos do single player vão pro multiplayer. O esquema de criação de itens, de você pilhar coisas no cenário e ter que fazer aquele negócio em tempo real, menus que você tem que ir para um lugar mais escondido, que senão alguém vai te pegar e já era. Como tem um dos modos lá que se você morre, você tem que esperar até o final da partida, então você preza pela sua vida ali. E um coquetel molotov nesse meio todo vale ouro, assim.
Então, ele trabalha muito bem esse esquema de não só ter que matar os outros caras, mas ter que trabalhar em equipe para conseguir esses equipamentos, conseguir criar uma bomba de prego ou colocar uma tesoura no seu taco de beisebol e a partir daí ir para cima dos inimigos. Então, esse era o meu maior medo, que fosse um multiplayer mais genérico, abandonando os elementos tão legais que tem o single player e únicos. Não diria únicos, mas que faz tudo tão bem assim, né? Então isso tá tudo muito bem passado pro multiplayer. Tá certo, então, ó, se você tava querendo saber tudo sobre esse game, o game de hoje foi totalmente dedicado a The Last of Us, com certeza um dos grandes títulos lançados aí em 2013. Se você quiser saber ainda mais sobre ele, tem uma análise completa lá no Game TV, a parte de games do portal Play TV, playtv.com.br/games. Confira a nossa análise. E também estamos lá no Twitter, @GoGamePlayTV. Siga a gente por lá para saber sempre o que está rolando aqui no nosso programa. Lembrando que lá no Game TV, você também pode assistir os programas anteriores. Se perdeu algum, é só entrar lá e assistir quantas vezes você quiser. O programa de hoje já ficando por aqui, então quero agradecer Maxon, quero agradecer Jefferson. Semana que vem tem muito mais Go Game para você aqui na Play TV. Tchau!